Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria ter você conosco uma vez mais para mais uma das lições CPAD, Revista de Jovens. Antes de dar continuidade a essa aula, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, compartilha essa aula e é muito importante também que você deixe o seu comentário daquilo que você achou dessa aula que você assistirá a partir de agora. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista, pegue a sua caneta e seu bloco de anotação e vamos para mais uma aula CPAD, Revista de Jovens. Hoje nós falaremos sobre a lição de número 7, que tem como título É Deus que dá o crescimento. Desde o início dessa revista, nós estamos estudando a respeito da primeira carta aos Coríntios. E até aqui nós descobrimos que a primeira carta aos Coríntios parece que foi escrita na tarde do dia de ontem. Tem tudo a ver com a igreja contemporânea. Tem tudo a ver com a igreja dos dias de hoje. Nós temos descobrido isso a cada lição. O texto do dia, da lição de número 7, diz assim em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, assim, Paulo dizendo: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. A síntese da lição é: nós podemos plantar a melhor semente, adubar, limpar e podar, mas somente Deus é que dá o crescimento à plantação. Então vamos lá, pegue a sua lição e o primeiro tópico dessa revista que você pode acompanhar no slide ao lado é: Paulo plantou a semente das boas novas em Corinto. Olha, vale a pena a gente dar um passo atrás para nós dar prosseguimento a essa lição. Lembra, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, fundou 4 igrejas. Lembra o nome delas? A primeira igreja é a igreja da Galácia, depois a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica e a 4ª igreja que Paulo fundará na sua segunda viagem missionária é justamente a igreja de Corinto. Paulo permaneceu nessa cidade, a cidade de Corinto, durante 18 meses, pregando o evangelho das boas novas, anunciando o evangelho de Cristo. E como recompensa, algumas almas se converteram. A gente já falou o nome de algumas delas. A gente pode citar, por exemplo, a família de Estéfanas, Crispo, o chefe da sinagoga, Gaio, entre outras pessoas que converteram ao ouvir a pregação do apóstolo Paulo. Paulo foi o pai espiritual dessa igreja. Foi Paulo que fundou essa igreja ali na cidade de Corinto. Mas depois de um tempo determinado, Paulo tem que se ausentar. Depois de 18 meses trabalhando nessa cidade, depois de 18 meses pregando nas praças, nas sinagogas, em locais públicos e até mesmo nas casas, Paulo terá que se ausentar dessa cidade. Ausentar para dar prosseguimento à anunciação do evangelho, à evangelização daquela região e de outras regiões. E é nesse momento que Paulo então começa a sua terceira viagem missionária. Enquanto Paulo está na cidade de Éfeso, Paulo recebe informações sobre a igreja de Corinto. Nós já falamos muito sobre isso em lições anteriores. Nós sabemos que a família de Cloe foi uma das pessoas que trouxe informação ao apóstolo Paulo. E através dessas informações é que Paulo se propõe a escrever a primeira carta aos Coríntios. Paulo escreveu essa carta com o objetivo de exortar os crentes, de instruir os crentes. Perceba que Paulo, mesmo ausente fisicamente, ele não deixou de instruir e exortar os crentes que estavam ali naquela cidade. Paulo usará um termo ou uma metáfora no capítulo 3 dessa primeira carta, que é o assunto da lição de hoje, usando a metáfora da plantação. Quando Paulo disse:
eu plantei. Paulo está falando de causa própria. Foi ele que fundou aquela igreja. A metáfora usada por Paulo é muito bem empregada, porque Paulo realmente plantou essa igreja, fundou essa igreja. E a alegoria que Paulo usa como plantação, plantar, regar, é totalmente pertinente àquilo que Paulo quer instruir aqueles crentes. Porque, de fato, a plantação não é algo fácil, exige trabalho árduo, exige perseverança, exige tempo. E foi isso que Paulo teve nos 18 meses, durante 1 ano e meio. Paulo teve um trabalho árduo, perseverança para jogar sementes, para plantar sementes e esperar que essas sementes produzam frutos e deem plantas para a glória de Deus. No 3º capítulo dessa carta, quando Paulo está escrevendo, nós já estudamos que Paulo escreveu essa carta em meados de 55 a 56 anos depois de Cristo, e a conclusão que Paulo chega através das informações que ele recebeu da família de Cloe, entre outras informações, é que aqueles crentes de Corinto estavam imaturos, estavam pessoas carnais, crentes carnais, vivendo a imaturidade espiritual. Paulo percebeu que muitos crentes estavam cultuando a personalidade e não o Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, olha que interessante. Paulo ele tem a percepção que esses crentes em seus cultos, em suas reuniões, não estavam se reunindo para adorar o Senhor Jesus Cristo, mas estavam se reunindo para cultuar as personalidades, ou seja, cultuar a homens. É por isso que Paulo vai usar essa metáfora para exortar a imaturidade dos crentes. Só que nós precisamos entender primeiro o que é ser crente imaturo e ser crente carnal. Na última lição, a lição de número 6, nós estudamos com o professor Gessael a respeito dessa linha de raciocínio, imaturidade, crentes carnais, mas só para nós voltarmos um pouco, para nós darmos continuidade a esta lição, o que é ser crente imaturo? Paulo, quando está escrevendo o primeiro versículo do capítulo 3, ele vai dizer assim, olha, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Paulo está dizendo, eu não pude trazer uma mensagem como espirituais para vocês, e assim como carnais, como crianças em Cristo. Quando Paulo usa essa nomenclatura, crianças em Cristo, o que Paulo está querendo dizer é, por que os crentes em Corinto são crianças? Porque eles ouvem o Evangelho, mas não praticam. Eles ouvem a mensagem de Cristo, mas não pratica esta mensagem. Então, o que Paulo está nos ensinando e instruindo aquela igreja é que todo crente que ouve a mensagem, mas não pratica, ainda é um crente imaturo, ainda é um crente criança, e se assim eu posso dizer, ainda é um crente bebê. Paulo está dizendo, nós precisamos estar maduros e cada dia mais envolvermos numa maturidade espiritual. Esses crentes em Corinto, eles gostavam de ouvir a mensagem, eles gostavam de participar dos cultos de ensino, eles gostavam de ouvir pregações, mas a verdade é que eles não gostavam de aprofundar na Bíblia Sagrada, eles não gostavam de colocar em prática aquilo que eles estavam aprendendo. Só que Paulo traz um outro adjetivo, uma outra característica a esta igreja. Eles não eram apenas crentes imaturos, mas também eles eram crentes carnais. E isso nós lemos no versículo 3. E quando Paulo fala no versículo 3, no capítulo 3, a respeito de crentes carnais, Paulo traz ali no grego a palavra sarkikos, que no original significa aquele que é dominado pela sua natureza humana. Olha que interessante, e quão profundo é quando nós pegamos no original da palavra, quando nós pegamos no grego a palavra sarkikos, que é carnal.
Paulo está dizendo, vocês estão sendo dominados pela natureza humana. Vocês não estão sendo dominados como deveriam estar sendo pelo Espírito de Deus. Dominados pela palavra, dominados pelo sentimento de unidade, dominados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, crentes em Corintos, vocês estão sendo dominados pela natureza carnal de vocês. E Paulo diz, quando isso está acontecendo? Aí o versículo 3, eu quero ler para você, e você acompanhe na sua Bíblia, acompanhe na sua revista. Paulo vai dizer assim, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas. Ora, isso é característica de crentes carnais e imaturos. Quando existe no nosso meio imaturidade, carnalidade, essas características estão presentes. Ciúmes, contendas, intrigas, rixas, facções. Aí Paulo continua dizendo, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. O que Paulo está dizendo não é assim que sois carnais e andam segundo a sua própria natureza, segundo a natureza humana e não guiados pelo Espírito Santo. Então nós entendemos o que é ser crentes imaturos e carnais. É só um resumo daquilo que o professor Gessael, de forma incrível, nos trouxe na lição de número 6. Um crente imaturo e carnal, em vez de construir pontes, que nos levam à comunhão, ele cava abismo nos relacionamentos. Deixa eu repetir essa frase. Um crente imaturo e carnal, em vez de construir pontes de comunhão, ele cava abismo nos relacionamentos. Assim, eram alguns crentes que estavam naquela cidade, a cidade de Corinto. E agora nós vamos traçar esse paralelo, porque Paulo plantou esta igreja, mas está vindo um aí chamado Apolo, que vai dar continuidade ao trabalho do apóstolo Paulo na cidade de Corinto. E assim como vocês podem ver no slide a seguir, no tópico 2 Apolo regou a semente plantada por Paulo. Para nós entendermos o raciocínio desta lição, a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é: quem é Apolo? Ora, Apolo foi uma pessoa sábia, erudita, persuasiva em sua fala, na sua oratória. Quando nós olhamos em Atos capítulo 18, versículo 24 até o versículo 26, eu coloquei um slide para você acompanhar esses versículos, traz algumas características de Apolo. Vamos ler comigo? Diz o texto assim, olha: Apolo era judeu, natural de Alexandria, essa cidade que foi fundada por Alexandre o Grande, levou consigo o nome de Alexandre, Alexandria, e diz algumas características. Olha esse texto, o texto vai dizer: era varão eloquente, poderoso nas escrituras, este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Quem não gostaria de assentar-se para ouvir o ensino de Apolo? Quem não gostaria de ouvir Apolo trazendo uma mensagem em um culto de domingo? Olha, eloquente, poderoso nas escrituras, instruídos no caminho do Senhor, fervoroso no espírito, e falava e ensinava de forma diligente. Todo mundo gostaria de ouvir os ensinos de Apolo, mas diz o texto que quando Apolo estava pregando aqui em Atos 18, a partir do versículo 24, na cidade de Éfeso, estava presente um casal, Priscila e Áquila. E quando Priscila e Áquila começam a ver a forma eloquente, persuasiva, a forma sábia, a forma que ele ensinava de forma diligente, falava de forma persuasiva, Priscila e Áquila ficaram maravilhados.
Só que Priscila e Áquila perceberam alguma coisa, que ele não conhecia o Pentecoste, que ele não conhecia a doutrina do Espírito Santo, porque o texto vai dizer que Apolo conhecia somente o batismo de João. Então, Priscila e Áquila, eles observam que a mensagem de Apolo não era uma mensagem correta, mas era uma mensagem incompleta. Apolo conhecia muito bem o fundamento do batismo de João e pregava a respeito de Jesus, mas ainda não conhecia a doutrina do Espírito Santo, ainda não conhecia o poder genuíno do Espírito Santo. Então, sabe o que Priscila e Áquila fazem? Eles chamam Apolo, pedem para Apolo vir até eles e começam a ensinar, começam a compartilhar algumas coisas a respeito de Cristo, da sua ressurreição e também do Pentecoste, a descida do Espírito Santo. E sabe o que maravilha? Eu repito para vocês, a mensagem de Apolo não era incorreta, mas era incompleta. A teologia de Apolo, como professor, era boa, era muito bem montada e estruturada, mas faltava aí a matéria do Espírito Santo, faltava aí a doutrina do Espírito Santo. E sabe o que me apaixona? É que apesar de Apolo ser de forma tão instruída, de forma tão diligente nos seus ensinos e nas suas falas, fervoroso de espírito, poderoso nas Escrituras, assim quando Priscila e Áquila chamam Apolo, Apolo de forma pronta e prontificada se coloca para aprender. Perceba comigo, ninguém é tão bom, ninguém é tão inteligente e nem tão instruído que não possa se assentar para aprender mais um pouco e até mesmo com pessoas simples e pessoas humildes. Nós temos sempre que aprender alguma coisa. Coisa feia é quando a gente olha pessoas que acham que já estão boas o suficiente, pessoas que são autossuficientes demais e que já não estão mais dispostos a assentar para ouvir um culto de ensino, a assentar para aprender um pouco mais com o seu pastor, a se assentar na escola dominical e se alimentar da palavra de Deus. Agora Apolo, mesmo com sua teologia bem estruturada, mesmo com o seu jeito eloquente e fervoroso de espírito, ele se assentou de forma humilde para aprender um pouco mais com Priscila e Áquila, que eram obreiros prontos sempre a ensinar, pregar e também a instruir pessoas no caminho de Cristo. E eles aprenderam tudo isso, você já sabe, com o apóstolo Paulo. E olha que interessante, após a conversa com Priscila, com Áquila, eles mesmos fizeram carta de recomendação para que Apolo fosse a Acaia, a Coríntios, para pregar o evangelho. Agora você consegue entender que Apolo sai de Alexandria, aonde havia um sistema ali de boa oratória, de homilética, de persuasão naqueles debates nas sinagogas. Apolo vem pregando o evangelho, vem anunciando o evangelho e chega até Éfeso, encontra com Priscila e Áquila, e Priscila e Áquila escrevem uma carta de recomendação. Então Apolo pega esta carta e vai até a cidade de Corinto. Lembra, Paulo já tinha passado por essa cidade. Paulo já tinha colocado a semente do evangelho e a semente estava crescendo, só que faltava alguém regar essa semente. Então Deus manda Apolo até a cidade de Corinto e Apolo vai justamente para isso, para regar aquela semente que Paulo havia deixado. E sabe o que eu gosto e que deixa o meu coração alegre? É que Paulo não via Apolo como um opositor. Paulo não via Apolo como um competidor. Paulo via Apolo como um ajudador e como um cooperador. No reino de Deus não deve haver competidores, mas sim cooperadores. Não deve haver
pessoas que opõem ao Evangelho. Pelo contrário, deve haver pessoas que ajudam esse Evangelho a ser espalhado e evangelizado cada vez mais. E Paulo tinha esse sentimento. Imagina Paulo ouvindo falar que havia um homem, um varão erudito, judeu, de Alexandria, eloquente, fervoroso em espírito, que estava em Corinto. Em vez de Paulo ficar com ciúme, não. Paulo disse: glória a Deus, porque o Evangelho está sendo regado naquela cidade. É assim, tem um pastor que certa vez ele vai na congregação, planta alguns frutos, levanta alguns trabalhos e de repente ele sai da congregação e vem outro pastor, não para desfazer o que aquele pastor plantou, não para desfazer a estrutura dos projetos do pastor anterior, pelo contrário, ele veio ali para continuar a obra do Evangelho, ele veio ali para regar esse trabalho. E isso me apaixona, porque é justamente isso que nós vamos ver no tópico 3 dessa lição, assim como você pode acompanhar em nosso slide. A obra de Deus envolve muitos cooperadores, e essa ilustração ela é precisa. Olha, tem pessoas que estão ali para rebocar a parede. Olha essa ilustração, tem pessoas que estão aqui para colocar tijolos, outros para pegar cimento, outros para entregar esses tijolos para quem está colocando. Então todo mundo tem uma parte dentro do ministério. Todo mundo pode servir a igreja de um jeito, e você não precisa puxar o tapete de ninguém, você não precisa competir com ninguém, porque aqui nós não somos competidores. Eu repito uma vez mais, aqui no reino de Deus nós somos cooperadores, e o objetivo comum entre todos nós é para que o nome de Deus seja glorificado. Aqui na escola dominical nós temos diversos professores, e nós não estamos aqui competindo para que eu seja melhor que fulano, para que eu seja melhor do que aquele professor, ou que aquele professor seja melhor do que eu. De forma alguma. Nós estamos aqui para que eu ajude o professor, para que o professor também me ajude, e para que juntos nós possamos fazer essa obra crescer e mais pessoas serem edificadas, e assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ser propagados. Eu vou ter que repetir mais uma vez, não me tenha como cansativo, mas a obra de Deus não é para competidores, é para cooperadores. Paulo fundou aquela igreja, mas Apolo estava regando, discipulando, auxiliando, fortalecendo os crentes na cidade de Corinto. E de forma imatura, alguns crentes, quando começou a ver e a ouvir a pregação de Apolo, começou a falar assim: eita rapaz, Apolo prega demais, Apolo ensina de uma forma diligente, fervorosa, eloquente. E o povo começou a dizer: não, eu sou de Apolo. Aí outros ainda que lembravam do apóstolo Paulo, falavam: não, Paulo é o nosso pai espiritual. Diziam: eu sou de Paulo. Então Paulo escreve o versículo 4, que é o versículo do texto do dia em diante, que diz assim: olha, quando pois alguém diz eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? O que Paulo está dizendo é: vocês ainda estão dominados pela natureza humana, porque vocês estão adorando a personalidade, não o Senhor da obra. Vocês estão adorando e cultuando e focando o olhar de vocês, a visão de vocês nos obreiros, e não no Senhor dos obreiros, e não no Senhor da obra. Então o versículo 5, que você pode acompanhar aqui no nosso slide, diz assim: olha, quem é Apolo e quem é Paulo? Aí o próprio apóstolo vai responder: são servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. O apóstolo ele traz uma revelação extraordinária. Ele vai dizer: quem é Apolo? E quem que é Paulo? Se não servos do Senhor. E esta palavra no grego, traduzida para nós, é diáconos. E diáconos traduzido é aqueles que servem à mesa. Paulo está se referindo a um garçom. Olha o que Paulo está dizendo:
eu, juntamente com Apolo, nós não somos deuses, nós não somos o dono da igreja, pelo contrário, nós somos simplesmente as pessoas que servem a comida, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo Deus é o responsável por escolher e cozinhar a comida, e nós apenas de nutrir a igreja, apenas de servir a igreja. Eu anotei aqui, olha, não deveríamos criar caso sobre que garçom serve a comida em nossa mesa. O que importa é que Deus está no comando da cozinha e o alimento tem nos dado força e energia espiritual. Não nos importa quem é o garçom que está nos servindo. O que importa é que o cozinheiro desse restaurante chamado igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem pessoas que acham que são o dono da igreja. Tem pessoas que acham que a igreja é propriedade pessoal delas. E não, a igreja tem dono e nós somos apenas o garçom dessa igreja, desse restaurante que tem como dono Jesus Cristo. E esse garçom, esse restaurante melhor é diferente, porque aqui você não escolhe a comida. Aqui quem escolhe a comida é o chefe da cozinha, é Jesus Cristo. Não é verdade que tem vezes que você chega na igreja e fala assim: bem que eu gostaria de ser servido por aquele garçom, bem que eu gostaria de ouvir a pregação daquele irmão, bem que eu gostaria de alimentar dessa comida, desse jeito, desse prato, e de repente Deus traz um prato para nós totalmente diferente, um garçom que a gente não esperávamos, e de repente a gente sai do culto dizendo: bem que eu gostaria, mas na verdade foi a minha necessidade que foi atendida, foi aquilo que eu precisava alimentar e não aquilo que eu gostaria. Porque tem muita gente que chega na igreja querendo ouvir uma mensagem, só que o que Deus tem para você, o que o chefe dessa cozinha tem para você, é o que você precisa para continuar mais alguns dias, mais algumas semanas, mais alguns meses, e assim de culto em culto você ser edificado e dar continuidade à sua caminhada cristã. Algumas pessoas atualmente estão fazendo mais ênfase ao mensageiro do que a mensagem, estão focando mais no portador do evangelho do que no próprio evangelho em si. Isso é errado, nós não devemos colocar os nossos líderes, os nossos pregadores, os nossos ensinadores no pedestal. Não, o único que deve estar no pedestal é Cristo Jesus, para ser adorado. Jesus é o fundamento, Jesus é aquele que edificou a igreja, Jesus é o dono da igreja. Não foi isso que ele disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus diz assim: e tu és Pedro, a palavra aqui é Petros, que significa aquele que é fragmento, aquele que é pequeno, um pedaço de pedra. O que Jesus está dizendo é: Pedro, tu és pequeno, a igreja não é fundada sobre você, a igreja não é fundada sobre Apolo, a igreja não é fundada sobre Paulo, porque vocês são Petros, vocês são fragmentos pequenos, pedras pequenas. Aí Jesus continua dizendo: tu és pequeno, tu és um fragmento, mas sobre esta pedra, e o original aqui é Petra, é rocha, é pedra grande, é pedra de fundamento. Ele diz: sobre este fundamento, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a igreja tivesse sido fundada sobre Pedro, a igreja teria acabado há muito tempo. Se a igreja tivesse fundada sobre as costas de Apolo ou de Paulo, a igreja não mais existiria.
mas a igreja não está fundada sobre as costas de homem. A igreja está fundada em Cristo Jesus, o nosso edificador. E eu trouxe aqui um comentário de Hernanes Dias Lopes, em seu livro sobre a exposição da primeira carta aos Coríntios, e eu gostaria de ler com você. Olha que interessante esse comentário. Paulo e Apolo não estavam competindo na igreja. Ao contrário, cada um estava fazendo o seu trabalho sob o senhorio de Cristo. A diversidade de ministério, verdade, mas unidade no mesmo propósito. O que Hernanes Dias Lopes está dizendo é, existe diversidade no ministério. Tem gente que prega, tem gente que canta, tem gente que é professor da escola dominical, tem gente que é cooperador, tem gente que é diácono, que é porteiro, tem gente que colhe a oferta. O ministério tem várias vertentes, mas o propósito tem que ser o mesmo. O objetivo tem que ser o mesmo. Aí Hernanes Dias Lopes continua o seu comentário dizendo: o plantar e o regar são tarefas vitais e cada uma depende da outra. Não estamos competindo na obra, estamos trabalhando todos para o Senhor da obra. Olha que comentário. Não somos rivais, somos parceiros, somos um só corpo. Nós estamos no mesmo barco, no mesmo time, na mesma obra e com o mesmo objetivo. E ele termina dizendo: portanto, o que está em destaque é o Evangelho e não os instrumentos que Deus usou para anunciar o Evangelho. Ambas funções são importantes, tanto a de Paulo, plantar, como a de Apolo, regar, mas são inúteis se Deus não der o crescimento. Imagina se eu tivesse um violão aqui em minhas mãos. Eu colocaria o violão nesse púlpito e ele ficaria sem nada. Eu falaria: violão, toque. Violão, faça uma nota. E ele nada fazeria. Por quê? Violão sem ninguém para tocar é apenas um violão que não produz notas, que não produz som. Mas de repente, se alguém que saiba tocar violão, que não é o meu caso, pegar esse violão, apesar que eu sei tocar pelo menos uma nota, tá? Tocar esse violão, a nota vai sair, o som vai sair, e nós devemos olhar para quem está tocando. Deixa eu explicar isso para você. Nós somos apenas o violão, nós somos apenas o instrumento, e se a nossa vida produz algum som agradável para a igreja de Cristo, não é porque nós somos bons, mas é porque Deus está nos tocando, Deus está nos afinando na oração, nos afinando na escola dominical, nos afinando nos cultos de doutrina, nos afinando na consagração da nossa vida. E quando Deus pega para nos tocar, a nota sai agradável, a nota sai bom de se ouvir. Aí algumas pessoas dizem: eita, que violão bom! E na verdade é o tocador que é muito bom, é Deus que sabe tocar, foi Deus que afinou e foi Deus que nos fez úteis para a sua obra. Eu termino dizendo para você, a igreja é um corpo que tem diversos membros, como eu disse, um faz uma coisa, o outro faz outra coisa, e assim um complementa o trabalho do outro no ministério. A vida e o crescimento da igreja é um milagre que só Deus pode produzir. Olha para cá, crescimento espiritual só Deus pode produzir. O que muitas igrejas têm produzido por aí não é crescimento, é inchaço. Esses dias eu conversando com o pastor me disse assim: Tiago, é porque nós vamos trazer tal pessoa para pregar, e essa pessoa ela arrasta multidões, e nós vamos encher a igreja, nós vamos fazer isso, aquilo, aquele movimento todo. E, deixa eu ser sincero, eu não percebi o intuito daquele pastor, a vontade e o objetivo de ganhar almas. Eu percebi sim uma vontade de fazer um movimento, e isso não é crescimento, isso é inchaço. E cuidado, porque o inchaço ele é patológico, ele é uma doença. Se você bater o seu pulso inchar, não é algo saudável. Aconteceu alguma coisa, alguma lesão aqui, e por isso inchou,
Cresceu? Não. Inchou? É patológico. Grave essa frase que eu vou te dizer. O trabalho humano, ele pode até gerar movimento, mas somente Deus pode trazer avivamento. Tem muitos movimentos na igreja contemporânea. Muitas pessoas que estão colocando seus projetos embasado em Apolo, embasado em Paulo, e a igreja vai tendo seus movimentos. Os homens vão dizer, não é porque eu sigo Apolo, é porque eu sou de Paulo, e aquele negócio todo é inchaço, é patológico. O povo não tem crescido com saúde espiritual, crescido na palavra, crescido no jejum, na oração. Não, eles são crentes imaturos. Será que isso acontece na igreja contemporânea? Será que isso acontece na igreja dos dias de hoje? É claro que acontece, mas nós estamos esperando em Deus, nós estamos crescendo em Deus, nós estamos nos amadurecendo em Deus, e eu tenho certeza que isso é motivo de você dizer glória a Deus por isso, porque a igreja que nós fazemos parte, eu tenho certeza que você também faz parte de uma igreja que está focada em Cristo Jesus e no Senhor da obra. Então nós vamos para a conclusão dessa lição, e você pode acompanhar aqui no próximo slide. E eu deixei uma pergunta. Olha essa pergunta: como você tem cooperado para o crescimento do reino de Deus? Talvez você está me assistindo aí nesse momento e está dizendo, Tiago, eu gostaria de fazer muito mais. E eu tenho certeza que existe espaço para você trabalhar ainda mais na obra do Senhor. Há espaço para você fazer ainda mais para a obra do Senhor. Só que entenda e obedeça e viva o chamado que Deus tem para você. Se Deus não te chamou para pregar, mas sim para pegar água para os pastores, faça isso com alegria. Esses dias eu fui pregar numa igreja e que sempre que eu vou lá, tem um senhor de idade, eu não sei quantos anos que ele tem, mas vendo ele, eu dou para ele mais ou menos 75 anos de idade, ou até mesmo um pouco mais, e toda vez ele está com alegria, ele me recepciona com alegria. Eu fui pregar, quando eu estava subindo no púlpito, ele olhou para mim e disse, é você que vai pregar? Ah, mas eu gosto demais de te ouvir, e me deu aquele cumprimento tão feliz, que eu me senti tão abraçado, tão agasalhado mesmo, não podendo ter dado um abraço nele. Eu me senti tão animado, tão feliz de estar ali. Eu estava no púlpito, ele trouxe água, sempre com um sorriso, sempre perguntando se eu precisava mais de alguma coisa, porque tem pessoas que foram chamadas para isso, e não existe uma posição que é mais importante. Qual é mais importante? Eu ser um pregador ou você ser um advogado? Ora, se nós estamos no centro da vontade de Deus, eu sou usado como pregador e você pode ser usado como advogado. O importante é fazermos a obra de Deus e estarmos no centro da vontade de Deus. Se Deus te chamou para ser professor da escola dominical, seja um professor com excelência. Busque se apresentar cada vez melhor para os alunos, trazer o conteúdo da revista cada vez melhor, ler mais livros, ler mais a Bíblia, se informar cada vez mais e mais. Se você foi chamado para ser um cantor, um adorador, um levita, aquele que canta, aquele que serve na obra, faça isso. E eu pergunto para você, como você tem cooperado para o crescimento do reino de Deus? E saiba, irmão que está me assistindo, irmã que está me assistindo, jovem, professor, obreiro que está me assistindo, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Jovem, professor, obreiro, jovem, irmã, irmão que está me assistindo, o seu galardão está sendo preparado, segundo o seu trabalho. Faça alguma coisa ainda hoje na obra do Senhor, se empenhe, pergunta para o pastor, pastor, o que o senhor está precisando de mim? O que eu posso fazer na obra? Como eu posso auxiliar? Como eu posso fortalecer os meus irmãos? Como a minha vida pode ser útil à igreja?
como pastor eu posso ser melhor, eu posso ser mais útil aqui na obra do Senhor. Então eu tenho certeza que enquanto você trabalha para a obra do Senhor, talvez muitas pessoas não estejam te vendo, mas o teu galardão está sendo preparado segundo o seu trabalho. E é dessa forma que nós fechamos a lição de número 7. Que lição extraordinária! Eu fui muito edificado e eu tenho certeza que você também foi edificado. Se isso é verdade, escreva um comentário para nós, compartilha esta aula e, se Deus quiser, até a próxima revista. Continue acompanhando estas lições que nós temos postado em nosso canal. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa de uma forma muito especial e abençoe toda a escola bíblica dominical em nome de Jesus. Um grande abraço. Deus fique com você.